Olá, meus amigos, muito bom dia. Mais uma live às 6 horas e 7 minutos. Como vocês estão? Tudo bem? E nós iniciamos mais uma, né? Talvez a última nesse período, falando sobre. Talvez não, a última, né? Falando sobre personagens bíblicos que enfrentaram de algum momento um processo de depressão, de tristeza e que pediram para Deus tirasse a vida dessa pessoa. E tem sido um momento muito legal. Bom dia, minha coach favorita, tudo bem? Um excelente, um magnífico dia para você, minha querida. Depois me conta as novidades, estou louco para saber. Então, assim, hoje a gente termina todas essas lives com um personagem extremamente. Todo mundo olha sempre pelo lado negativo dele, né? Mas é interessante olharmos também o aprendizado que ele traz a respeito, inclusive, da vida e propósito e coisas assim. O personagem de hoje é o Judas Iscariotes, né? A gente falou sobre vários personagens, várias pessoas que passaram, né, durante o período bíblico, em várias situações, mas sempre as pessoas foram levadas e pediram para Deus para tirar a vida dela, ou pela amargura, ou pelo isolamento, ou pela arrogância, né, pelo excesso de tristeza. Então, todas essas pessoas, se você vai se identificando com essas situações e assim, você, né, fala eu, e anota aí também que isso é bem legal para você se identificar. Então, cada um teve algo, um gatilho, que fez com que essa tristeza, essa depressão começasse a crescer e se tornasse algo muito grande e que chegou no limite dessa pessoa e essa pessoa fala que eu não quero mais viver, Deus me tira dessa vida porque eu não quero mais, né? Seja pelo convívio das pessoas que estão ao redor também, isso também atrapalha negativamente. Se você está cercado de boas pessoas, você é bom, é uma boa pessoa. Se você tem, né, unidade, você tem uma comunhão com essa pessoa, né, comunhão, comum, então com a pessoa também, isso vai te ajudar a desenvolver e a crescer. Se você tem comunhão com pessoas negativas, você é uma pessoa negativa, não tem problema nenhum com isso. Se você tem comunhão com pessoas positivas, você será uma pessoa positiva. Então, durante esses 10 dias, né, durante essas 2 semanas, a gente falou muito, eu falei muito sobre essas pessoas e situações que se repetem. Muita gente passa por dificuldade atual e se a gente vê, né, é possível ver assim, na Bíblia que já existiam essas mesmas situações desde antes. Então, por isso eu sempre falo que a Bíblia é o livro da vida. Ela fala desde o livro de Jó, por exemplo, que é o mais antigo de todos, e Jó se teve um momento assim, de dificuldade, porque ele perde tudo e perde até a esperança de viver, e as pessoas falando na cabeça dele e pedindo, né, julga, amaldiçoa seu Deus e pede para morrer, e ele de repente amaldiçoa o dia que ele nasceu, né? Mas pela perda e pela a influência da esposa e dos amigos também. Então, às vezes você entrou, fez alguma coisa muito que te fez, né, perder algo, e aí você vai ouvir, falar, todo mundo vai falar para você fazer algo diferente. Todo mundo vai falar alguma coisa porque todo mundo imagina que sabe mais do que você a respeito do seu propósito. Mas quando você tem um propósito muito bem definido, aquilo que as pessoas falam sobre você não interessa, porque você sabe exatamente onde é que você quer chegar, você sabe exatamente onde você quer ir, e isso faz com que as coisas realmente aconteçam para a sua vida. E aí eu termino hoje com Judas Iscariotes, porque Judas foi um discípulo de Deus, né, de Cristo, lá assim, discípulo de Jesus, na verdade, e ele está sempre associado à traição. Ele foi o cara que traiu Jesus, foi o cara que vendeu Jesus por 30 moedas de ouro, né? E ele entregou quem seria o Salvador, digamos assim, na mão das pessoas que queriam, né, matá-lo. E só que assim, eu sempre falo a respeito de propósito, ele cumpriu o propósito dele, né? Jesus, conhecedor, né, de todas as coisas, ele sabia que quando chamou, né,
O que ele fazia? Ele roubava o dinheiro da cesta das ofertas lá assim. Jesus não é tão. Se ele lia pensamentos, ele sabia o que as pessoas estavam falando, ele também sabia da história de Judas e sabia desde sempre daquilo que ia acontecer. Só que. E ele deixou, né? Por quê? Ele sempre dá uma chance para a pessoa. Você sempre tem uma chance de arrepender, voltar atrás, pedir perdão, né? E aí lembra de Noemi, quando a gente fala, né? Quando eu falei de Noemi. Noemi também ficou amargurada, ficou ressentida por algo que estava fora daquilo que ela poderia tomar conta. E a amargura dela gerou a depressão, a tristeza profunda dela gerou a depressão. Então, assim, da mesma forma, e quando ela pede perdão, né, através de Ruth, e ela acaba voltando àquela pessoa que ela era, porque Ruth ajudou a mostrar o caminho realmente. Então Judas é uma pessoa que andou com Jesus, sabia a respeito, né, de como ser e tudo, aprendeu tudo ali a respeito, né? Imagina, quem não queria estar do lado de Jesus ali o tempo todo aprendendo com ele? Mas ele é levado pela cobiça e vende, né, o Jesus por 30 moedas. Só que quando ele vê, digamos assim, né, desculpa o termo, a merda que ele fez, aquele remorso, aquela dor corroía tão grande ele, ao contrário de Noemi, que só ficou amargurada, ele não conseguiu aguentar a dor no seu coração. E essa dor, né, do remorso, essa dor da traição, isso começou a corroer ele de tão forte, tão grande, que ele pegou as moedas e joga para os sacerdotes, falou, eu vendi. Ele falou, problema é seu, você toma seu dinheiro e vai embora. Você já fez, né? E aí, assim, a acusação dos caras, você já fez o que você teria que fazer, e você foi pago por isso, o dinheiro é seu, te vira para lá. E aí ele não consegue ressignificar, ele não consegue perdoar ele mesmo daquilo que ele fez. E essa falta de perdão dele mesmo faz com que, né, existe um grande remorso na vida dele. E essa tristeza que foi gerada pelo remorso que ele causou, né, entregou o Salvador, a vida de Salvador na mão dos caras ali, para ser crucificado. E essa falta de perdão, de auto-perdão, de autoconhecimento, né, quem ele era, ele não sabia, ele era um dos apóstolos, ele estava entre os 12 ali, que conviveu, todos fizeram grandes coisas, só Judas que é lembrado, a única coisa que Judas é lembrado até hoje é que foi o cara que traiu Jesus. Inclusive em algumas passagens, né, quando Paulo, nas cartas de Paulo, ele fala, não sei o que, Judas, o que traiu Jesus, né? Então, hoje ele é lembrado pela traição, ele nunca será lembrado pelo tempo de caminhada. Ele caminhou com Jesus por 3 anos aproximadamente e ninguém nunca falou de nenhum feito que ele fez nesse período, nada de positivo. Ele sempre é lembrado porque ele traiu, e se ele tivesse ressignificado, o poder da ressignificação, né? Quando você perdoa as pessoas, quando você se perdoa, você é livre desse peso. Aquilo que te amarrava, que não te impedia de evoluir, aquilo que te impedia de crescer, de se tornar algo grande, isso simplesmente corta, porque você carrega eu brinco, né? Assim, quem eu atendo sempre fala, você carrega um morto. E por quanto tempo você quer carregar um morto, um peso, né, de uma pessoa morta junto com você? E eu acredito que ninguém gosta de carregar, por exemplo, se eu pegar um saco de arroz e amarrar nas costas, e você ficar andando com aquilo ali o dia inteiro, chega no final do dia, seu corpo está todo dolorido, porque isso assim, 5 quilos, né? E a falta de perdão é um morto, é uma pessoa que você carrega com você, é um peso tão grande que isso te drena, isso te dá mais tristeza, isso te dá mais frustração, isso te angustia mais ainda. É o caso da Noemi, exatamente o que aconteceu com a Noemi, é o caso que Judas causou a própria morte. Na verdade, a morte em si, é um pedido de súplicas, assim, pelo amor de Deus, eu preciso morrer porque eu não aguento mais viver, quero morrer para eu viver. Né? A morte, qualquer suicida, ele morre porque ele não aguenta mais a dor, ele quer viver. E aí o cérebro da pessoa dá aquele nó, ele fica completamente desnorteado, então ele busca vida através da morte, porque a dor é muito grande.
Nenhum suicida morre porque, eu quero morrer. Se você ouve isso de alguém, ele está mentindo. Qualquer pessoa que procura a morte e consegue fazer isso, é o último pedido, é o último suspiro que ele tem, porque ele não aguenta mais a dor que ele tem sobre a vida dele. E aí ele pede a morte porque ele já não aguenta mais a dor e ele quer viver, ele quer ter uma vida. Então Judas da mesma forma. Ele já não, a dor, o ressentimento, imagina todo o peso dele entregar o Salvador na mão das pessoas ali, né, que queriam a morte do, foi tão grande, foi tão pesado que ele preferiu morrer a carregar, né, a ter uma vida diferente daquilo. Eu vou morrer porque eu não aguento mais, essa dor é grande. Eu quero viver livre desse pensamento, eu quero viver livre dessa dor que me foi causada, que me foi gerada. Então a dor agora é menor do que a que eu estava carregando. Então, assim, por que eu deixei esse por último? Né? Uma, porque foi o único cara, único descrito na Bíblia que conseguiu realmente dar fim à vida que ele tinha, né? Os outros sempre pediram só. E ele não, ele foi o cara que realmente foi e aconteceu. Por que, né, isso aconteceu? Provavelmente para dar relatos de como a dor, como a traição, é pesado para as pessoas, né? E aí você pega o único em toda a Bíblia que faz algo errado e que não se permite o perdão. Se ele tivesse se perdoado, a história seria diferente. Se ele tivesse, né, arrependido daquilo que ele fez de uma forma consciente e pedido perdão para ele e para Jesus, né? André, mas ele morreu, como é que eu vou pedir perdão para uma pessoa que morreu? Existem ferramentas para isso. Em todos os meus processos de coaching, eu executo isso. Em todos os processos, o resultado é extremamente positivo. Eu posso garantir que essa ferramenta de perdão liberta e traz algo fantástico. Eu já vi acontecimentos assim avassaladores. As pessoas terminam esse ressignificar, terminam esse perdão e já sai a fisionomia da pessoa muda. Uma das coaches, ela tinha bruxismo, ela sarou o bruxismo. Exatamente depois ela falou: André, é impressionante, na hora que eu acabei a sessão, a dor que eu sempre sentia aqui sumiu. E ela foi no dentista porque precisava ver a placa, né, para dormir, e o dentista falou: o que aconteceu? Então, assim, são coisas que você traz pela falta de perdão. E aí, depois que você termina de fazer esse exercício, termina de fazer o que tem que ser feito, você simplesmente tira aquela dor. Né? Tem um coach que não dormia, tinha problema de insônia há mais de 10 anos, e depois que fez a ressignificação, no mesmo dia dormiu algo fantástico, algo super, né? Não tem nem como descrever isso. E acho que é esse exercício que eu falo que é um dos mais pesados que a gente faz durante o processo, né? Porque é eu junto com o coach, e é o que me dá mais prazer. Na hora que eu termino de fazer esse exercício, eu fico pesado pela carga emocional ser muito grande, mas extremamente feliz pelo resultado da pessoa quando ela termina. Porque eu sei e eu vejo, é nítido, eu assim, até quero uma câmera para filmar, né, tirar foto antes e depois, eu vejo, é muito nítido a reação da pessoa quando ela faz esse ressignificar. Quando ela perdoa aquele ofensor que ela traz a carga durante, né, a vida toda. Tem pessoas que ressignificam a mãe grávida, né, a gravidez indesejada, e quando ela faz esse perdão e traz isso assim à tona, é muito bonito, é muito legal ver isso acontecer. E então, né, voltando, Judas, o que ele precisava fazer? Simplesmente pedir perdão para ele, né, entender o perdão e o perdão também de Jesus, trabalhar isso internamente, e com certeza ele seria lembrado hoje não como o traidor, mas também como um dos, né, apóstolos que andou com Jesus e fez algo de positivo, né? Seria lembrado o cara que traiu, mas que arrependeu e que conseguiu seguir a carreira. Então, é interessante a gente ver isso daí. Quantas vezes você carrega, né? Quantas vezes eu carrego um peso, uma dor, pela falta do perdão, pelo aquilo que realmente eu fiz e não consegui me ressignificar.
E aí quando a dor é tão grande que o grito interno meu é: eu vou morrer para eu poder viver, porque eu não aguento mais essa dor. Então esse peso de não conseguir de me libertar desse meu passado me faz com que eu entre num ciclo de autossabotagem, me faz eu repetir exatamente as mesmas coisas todas as vezes. Eu não aguento mais a repetição, essa repetição. Por quê? Existe um ofensor que me causou uma dor e eu gerei um ciclo que eu faço todas as vezes viver essa dor. Meu cérebro me condiciona a viver essa dor com frequência. E essa vivência dessa dor com frequência faz com que eu sofra todo o tempo. Então, quando você ressignifica, você simplesmente corta o vínculo com aquilo e aí você começa a ter uma vida. E literalmente você começa a viver, né? Você deixa para trás aquilo que era pesado e começa a viver aquilo que você realmente nasceu para viver para sua vida. E é muito bonito você ver esse ressignificar, é muito legal de ver as pessoas, as mudanças realmente. Então, isso vale, né, muito forte. E eu quero deixar também, estava nas minhas leituras diárias da Bíblia, né, um versículo que me chamou muita atenção e eu quero encerrar, de certa forma, um ciclo, né, porque a gente não pode julgar, ninguém é capaz de julgar a dor da outra pessoa. A dor da outra pessoa é dela. Eu não posso dizer se a pessoa está em depressão, está em tristeza, está com algum problema, baseado na minha experiência de vida. As experiências de vidas dela, né, diz o quão grande essa dor pode ser. Eu já tive alguns problemas emocionais que para mim eram um monstro. E quando eu comentava, né, porque eu tinha ainda essa falta de inteligência emocional, e quando eu comentava com outra pessoa sobre isso, a pessoa fala: larga de ser ridículo, André, isso é tão fácil de resolver, por que você está sofrendo isso tanto? Mas porque é baseado nas minhas experiências de vidas e não nas experiências de vida da outra pessoa que estava recebendo essa carga. Então, existe sempre o julgamento, né? Então, nunca julgue uma pessoa por aquilo que ela está vivendo. Nunca julgue a pessoa pelo comportamento que ela está tendo. Porque toda vez que você julga, você está trazendo julgamento sobre sua própria vida. Porque você está falando muitas vezes de algo que você tem internamente que você não conhece e está falando mal de outra pessoa, né? Então, assim, o versículo que eu quero deixar é Tiago 4, 11 e 12, né? E fala: caros irmãos, não faleis mal um dos outros, que se põe a falar contra algum irmão ou passa a julgar a seu irmão, acaba protestando contra a lei e a julga também. Ora, se passas a julgar a lei, cessas de obedecê-la e assumes a posição de juiz. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e aniquilar. Tu, no entanto, quem és para julgar o seu semelhante? Submeter nossos planos a Deus. Né? Então, assim, quem é você para julgar aquilo que a pessoa está sofrendo? Quem é você para falar se aquela dor da pessoa é realmente grande ou é pequena? É baseado nas suas experiências. Para a pessoa pode ser um monstro. Então, ao invés de julgar, de bater na pessoa, entenda a situação dela, né? Então, em vez de julgar, Judas traiu, né? Mas por que isso aconteceu? E ele tinha um propósito, senão ele não estaria na Bíblia. Eu tenho certeza disso. Então, antes de falar mal de alguém, entenda o que aconteceu para a pessoa tomar aquela reação, né? E aí, quando você começa a se colocar, isso é empatia, quando você começa a se colocar no lugar do outro, você entende, de certa forma, quão miserável é a vida daquela pessoa e ela fez tudo aquilo porque ela não conseguiu suportar, não conseguiu viver uma vida como a sua, e isso causou a dor que ela está carregando no peito dela. Então, com isso, a gente encerra esse ciclo, né, falando a respeito dos personagens bíblicos. Espero que tenha sido muito bom, espero que tenha aprendido bastante a respeito. Na próxima semana a gente continua, ainda não está muito definido quais serão os temas, mas também vai ser baseado em tudo isso daqui. E, mais uma vez, chame as pessoas para ouvir, chame as pessoas para ver isso aqui, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Fez diferença para você?
compartilha, fala para ela, de repente você conhece alguém que precisa ouvir esse vídeo hoje. Ele tá no IGTV, tá no meu canal do YouTube, não esqueça isso, youtube.com/André L. Rodrigues. E vamos fazer o terror aqui, vamos realmente impactar o maior número de pessoas, tá bom? Deixa de ser um morto-vivo, saia do caixão, saia da sua tumba e realmente seja algo, aquela pessoa que você nasceu para ser e que realmente impacta outras pessoas, tá bom? Então, Ingrid, gratidão por você, gratidão pela sua vida. E tamo junto também. Obrigado. Eu sei que você tem me seguido aí também, mas de coração mesmo agradeço a todas as pessoas. Esse foi um tempo muito bom. Me emociono muito de falar a respeito desses temas aqui, sim, porque é muito impactante. E tamo junto. Compartilha e nos vemos na próxima aí, tá bom? Aquele abraço, um ótimo dia. Hoje é sexta-feira. Não comemore por ser sexta, comemore porque é mais um dia que você pode transferir e transformar outras vidas. Todos os dias é um novo dia, então viva com excelência, viva com magnitude e seja diferença na vida de outras pessoas. Que Deus abençoe seu dia, que seja um dia realmente marcante, magnífico para você e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!